São 9 horas e 30 minutos. Tempo nublado em São Paulo. A temperatura mínima prevista é de 13 e a máxima 24. Hoje é segunda-feira, 28 de maio de 2018. Veja agora os destaques do MAC Notícias. Leilão de objetos apreendidos pela Receita Federal. Como participar? Guerra na Síria impacta a comunidade de refugiados no Brasil. Saiba como eles lidam com a distância e a preocupação. Os novos métodos tecnológicos na arbitragem e a projeção para o futuro. Veja também jovens que optaram pelo ativismo e participam da política. Conheça ainda as histórias dos artistas de circo de rua e como eles vivem. Estes e outros assuntos você acompanha a partir de agora. O MAC Notícias está começando. Bom dia! Você sabe o que acontece com os produtos apreendidos pela Receita Federal? Você pode não saber, mas é possível ter acesso aos leilões. Conheça como funciona e se os preços valem a pena na reportagem de Isabela Ribeiro. A participação da Receita Federal nos leilões começa pelo confisco de produtos. O foco de sua apreensão são mercadorias em fluxo de comércio internacional com a situação fiscal irregular, que é a missão constitucional da Receita Federal. Alan Torce, auditor fiscal e chefe da Divisão de Repressão a Contrabando e Descaminho de São Paulo, é responsável por coordenar a ação das alfândegas e também pelas apreensões de mercadorias e entorpecentes irregulares no país. A apreensão de produtos pode ser feita por diversos órgãos, por diversos motivos. A participação da Receita Federal tem foco em contrabando e descaminho e drogas. Para onde esses produtos são levados? Então, os produtos apreendidos pela Receita Federal vão para o depósito da Receita Federal. No caso de drogas, é encaminhado para a Polícia Judiciária do local. Quanto tempo esses produtos podem ficar no depósito? A Receita Federal, nos portos e aeroportos, tem 90, prorrogável por mais 90 dias para concluir o seu processo. Concluído o processo, as mercadorias vão ficar disponíveis para leilão ou incorporação ou doação, ou, dependendo da natureza dela, ela tem que ser destruída. Aí você vai organizar o leilão de acordo com o mercado, de acordo com a pauta de produtos que está apreendida. Você não vai leiloar um bem isoladamente, não. Você vai organizar um leilão onde vários produtos são expostos. Então, quando você tem esse volume de mercadorias e a estrutura organizada, é feito um leilão. É comum encontrar em leilões da Receita Federal aparelhos eletrônicos, como notebooks, celulares, roupas, bebidas e perfumes. Além desses produtos, até veículos podem ser leiloados. As mercadorias são arrematadas no estado em que estão, sem a possibilidade de troca, devolução ou garantia. O primeiro ponto positivo que eu poderia destacar é a questão de preço. A economia de preço ela é importante. Às vezes chega a comprar produtos pela metade do preço de mercado. E também nós temos a questão do ponto negativo, em alguns casos, é o meio como essa mercadoria ela é estocada pela Receita Federal. Fica em galpões e ela pode ter algum dano, pode ter algum dano físico, algum dano de qualidade, enfim. Isso o consumidor, o comprador, no caso, tem que ficar atento na hora de adquirir esses lotes de mercadoria. Muitas pessoas que compravam em leilões da Receita Federal, de forma jurídica, encontraram obstáculos e burocracia. Os obstáculos são documentação. Você não pode ser pessoa física, você tem que ser pessoa jurídica. E você tem que apresentar vários documentos. Esses documentos são analisados por pessoas que você não tem acesso e nunca você consegue chegar ao objetivo de eu quero determinado lote, porque tem muito empecilho. Então, quando você consegue chegar, você já está a terceira pessoa. A pessoa que está lá dentro já passou para outra, que já passou para outra, é onde o custo já não é viável mais. A guerra na Síria, que já dura 7 anos, traz diversas consequências aos sírios aqui no Brasil. Saiba como os refugiados enxergam os conflitos na terra natal. A reportagem é de Vitória Irata. Um estudo feito pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP em 2014 revelou que a partir do final do século XIX, sírios e libaneses criaram espaços que funcionam até hoje como lugares de identidade. Uma das coisas mais legais
de São Paulo é o recebimento do estrangeiro. E o estrangeiro aqui ele acaba se organizando de uma forma quase como se ele estivesse em casa. Quando acontece um ataque desse nível, nesse porte, em outro lugar do mundo e afeta essa comunidade, obviamente ela se manifesta. E eles pediram realmente a atenção do brasileiro em relação ao que está acontecendo na Síria, para que os irmãos deles lá, da questão da nação, a nacionalidade deles, não se perca num universo de informações que ou podem afetar a maneira como eles vivem aqui e fazer com que eles queiram trazer mais gente para cá, o que pode ser complicado, ou mesmo voltar para lá numa tentativa de resgate do que sobrou. Eyad Abou Harb, antes de vir para o Brasil, passou 1 ano e meio na Jordânia, mas não se adaptou tão bem lá. Decidiu vir ao Brasil no começo da guerra e não pretende voltar. Eyad já era cozinheiro na terra natal e sua paixão passa para o que cozinha. O restaurante New Shawarma é a essência do dono e olha que ele é exigente com o frescor dos temperos e a qualidade da carne do lanche shawarma. Os Estados Unidos, ela quer fazer a mesma história do Iraque, lembra? Do Iraque mataram 1 milhão de iraquianos por causa das armas do gás, sarin, não sei o que. Depois do que saíram de lá, falaram desculpa, não acharam. Por que o desculpa dos Estados Unidos todo mundo tem que aceitar? E Estados Unidos não aceita nenhum do que contra deles. Eu acho que os Estados Unidos são um país muito democrático, mas sobre eles. De acordo com o CONARE, Comitê Nacional para os Refugiados, cerca de 9,5 mil deles estão aqui no Brasil, sendo 3 mil sírios. A Síria está entre as 5 maiores nacionalidades que são reconhecidas aqui no Brasil. Talal Altinawi veio em 2013 com a família por causa da guerra. Formado em engenharia mecânica, decidiu, depois que chegou ao Brasil, abrir uma empresa no ramo alimentício. Talal trouxe consigo 2 relíquias da Síria. Uma delas é o seu convite de casamento em tecido que ele mesmo fez, emoldurado na parede de sua casa, e a outra é um quadro com frases do Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos. Eu sei o mundo louco, mas não para fazer a terceira guerra, porque a terceira guerra ninguém vai ganhar. Mas agora, com essas guerras que ganhar, Rússia ganha, Estados Unidos ganha, Europa ganha, mas como terceira guerra mundial, acho que ninguém ganha. Complicada a situação dos que temem pela família, não é mesmo, Mariana? A guerra civil na Síria teve início em 2011 e permanece sem expectativas de término. Bem difícil mesmo, Ana. Vamos entender melhor o que está acontecendo em âmbito internacional ao vivo com a repórter Elizabeth Maltravolg. Bom dia, Beth. Bom dia, Mariana. Bom dia, Ana Lígia. O presidente Donald Trump voltou atrás em seu último pronunciamento e disse que sua reunião com o ditador norte-coreano Kim Jong-un ainda pode acontecer. O encontro está marcado para o dia 12 de junho, em Singapura. Na última quinta-feira, Trump cancelou o encontro, alegando que a Coreia do Norte tinha declarado que tinha muita raiva e hostilidade aberta nos últimos pronunciamentos. Já na Colômbia, Ivan Duque e o ex-guerrilheiro Gustavo Petro irão para o segundo turno das eleições presidenciais. Segundo o Registro Nacional, Duque possui 39% dos votos e o ex-guerrilheiro e ex-prefeito de Bogotá, Petro, possui 25%. Os dois candidatos irão se enfrentar no próximo dia 17 de junho. Já na Itália, o primeiro-ministro renunciou. Giuseppe Conte estava na posição desde a última quarta-feira. O presidente Sérgio Mattarella havia o indicado. O advogado desistiu do cargo após tentar formar um governo. É com vocês aí do estúdio. A tecnologia traz novas possibilidades para o mundo. E agora a novidade é na arbitragem esportiva, após diversos campeonatos serem decididos por erros dos homens do apito. Alguns campeonatos optaram por utilizar o árbitro de vídeo VAR. Na temporada 2018-2019,
O Campeonato Brasileiro ainda não aderiu a essa possibilidade. Os clubes esbarram no alto valor exigido pela CBF e os erros não param de acontecer. Estamos ao vivo com a nossa repórter Natália Sodré, que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse tema. Bom dia, Ana. Bom dia, Mariana. Bom, a gente que está envolvendo no tema de esporte sabe que a arbitragem em vídeo é um tema um tanto quanto polêmico, porque tem pessoas que criticam, outras que aprovam. O fato é que a FIFA vem tentando diminuir os erros da arbitragem e, por isso, ela tenta implementar a arbitragem em vídeo. O campeonato italiano já aderiu à questão e o inglês nem quis saber. A CBF só não implantou pelo alto custo, que teria que implementar em todos os estádios. A maior questão a maior polêmica envolvendo esse tema seria os atrasos nas partidas, como por exemplo o vôlei, onde tem o desafio e os jogadores ficam frios e não podem jogar. Bom, independentemente da arbitragem em vídeo ou não, esse ano vai ter Copa e a gente espera que o Brasil seja campeão. Muito obrigada por suas informações, Natália. Veja no próximo bloco os jovens que optam por participarem da política, a alteração do nome civil para o nome social no processo eleitoral. E a preferência dos jovens pelo intercâmbio após o ensino médio. Voltamos já. Surgiu a aspirina? Da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só aspirina não, muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. O Mac Notícias está de volta e o assunto agora é política. Pesquisa do Data Popular aponta que a cada 10 jovens, apenas 4 entendem de política, revelando que os jovens não se interessam pelo tema. Será? A repórter Natália Sodré ouviu pessoas envolvidas diretamente com o tema, que lutam por um futuro político melhor para o Brasil. Taxados de despolitizados, os jovens vêm mostrando que essa imagem já é passado. Com a participação cada vez mais efetiva na política brasileira, eles estão se mobilizando pelo que vem acontecendo nesse cenário. A participação dos jovens na política ganhou maior visibilidade após as manifestações de 2013, as quais discutiam o aumento da tarifa dos transportes públicos. De lá para cá, o ativismo se tornou peça-chave para clamar por mudanças. Participo da política desde a sexta série. Eu tinha uns 12 anos e eu comecei no Grêmio Estudantil, na minha escola. A partir do Grêmio Estudantil eu comecei a me aprofundar mais, eu comecei a querer saber mais sobre a política. Foi quando surgiu em 2014 o Parlamento Jovem, que foi a primeira edição que eu participei. E depois daí eu participei da edição também de 2017 e a edição de agora. O que me motivou realmente a disputar qualquer tipo de mandato foi as lutas da representatividade, né, e as demandas para conseguir melhorar o dia a dia das pessoas. Insatisfeitos com o cenário atual, jovens se reúnem, discutem e vão para as ruas em busca de melhorias e representatividade. Um governo justo, com garantias e direitos iguais para todos, é a luta diária para quem se compromete com essa realidade. Ser jovem faz com que a gente consiga conversar, né, com a sociedade de uma maneira onde as pessoas compreendam realmente quais são as necessidades da população e quais são as ações que podem ser tomadas para realmente trazer um benefício concreto para a sociedade. Além de a gente ter mais vontade de estudar, a gente fica mais democrático, a gente tem mais vontade de saber sobre história, sobre filosofia, sobre sociologia. Hoje em dia, como a corrupção já meio que sujou esse mundo político, as esperanças são baixas, mas a gente tem que lutar, né, por um país melhor, então. O
Os jovens são as pessoas que irão garantir o futuro político da nossa sociedade e, para isso, se inserir nesse cenário desde cedo, entendendo o funcionamento dele, é fundamental para não repetir erros passados e melhorar a situação em que vivemos. Juventude hoje quer debater feminismo, LGBTfobia, tantas outras pautas que não cabiam para a política antes. Fazer política era uma coisa muito quadradinha, muito restrita, e a juventude mostra uma nova forma. E a política está muito em fazer parte daquilo, né? Em coletivizar um processo que você vive e que você quer melhorar, quer trazer uma transformação social a partir de uma realidade que você entende. E tudo que é muito extremo foge disso. Participe das atividades também, porque fazer política não é só disputar mandato. Você fazer política dentro da faculdade, você participar do centro acadêmico, você participar dos desafios e as demandas dentro da tua classe. O primeiro cargo eletivo que eu tive foi ser representante da minha classe, ou seja, defender os interesses da minha sala de aula. Nada diferente do que eu faço hoje, que eu defendo os interesses da população do Estado de São Paulo. Conheçam bastante, se engajem, que construam uma luta coletiva e que tenham muita força, porque ser jovem na política ainda é uma novidade e é muito complicado a gente conseguir se inserir e a gente tem que batalhar bastante por isso. Bom, para falar um pouco mais sobre isso, nós vamos conversar ao vivo com a nossa repórter Beatriz Trevisan, que está com o Matheus Fará, estudante de Política e Sociologia da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Bom, a gente sabe que hoje os jovens se envolvem com política em diversos ambientes. Para falar um pouco mais sobre isso, a gente trouxe o Matheus Fará, de 19 anos. Ele faz parte de movimentos sociais e de um núcleo sobre política. Bom, Matheus, qual a importância de debater política já na fase universitária? Bom dia, Bia. Eu acho que a importância do debate político já existe desde a época do ensino médio, e a política deve ser debatida em diversas esferas, mas a universidade é uma oportunidade que a gente tem para fazer esse debate mais produtivo e fazer o pessoal conseguir entender melhor o que está acontecendo no país e no cenário atual. Bom, e você acha que as novas gerações elas estão se preocupando mais com política? Eu acho que sim. Nas pesquisas que a gente vem realizando aí, a gente vê uma presença muito forte dos jovens e acho que os jovens sentem a necessidade, de, às vezes, não só de participar de movimentos organizados, mas de se engajar politicamente devido à polarização que a gente vem tendo até desde 2013 e acho que os jovens cada vez mais estão se inserindo nisso por uma necessidade de se expressar também, né? Bom, é com vocês aí no estúdio. Muito obrigada por suas informações, Beatriz, e obrigada, Matheus, pela participação. Este ano é ano de eleições para presidente da República, governador, deputado federal, estadual ou distrital. Nosso comentarista político André Arruda já está aqui conosco. Olá, André, tudo bom? A corrida presidencial deste ano promete ser a mais acirrada e polêmica. Segundo a última pesquisa do Datafolha, Jair Bolsonaro lidera com 17%, enquanto Marina Silva e o possível candidato Joaquim Barbosa competem por uma vaga no segundo turno, com 15% e 9% respectivamente. A participação dos jovens pode ser decisiva. Eles constituem um dos maiores segmentos da população brasileira e, segundo estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral, correspondem a 27% do eleitorado nacional. Jair Bolsonaro, candidato que lidera as pesquisas, é quem possui mais eleitores jovens. De acordo com uma pesquisa realizada pela BBC, 60% deles têm entre 16 e 34 anos. Esses dados se justificam porque Bolsonaro é quem tem mais seguidores nas redes sociais. Com isso, conquista muita influência entre os jovens, que correspondem pela maior parcela de usuários da internet. Dessa forma, uma maior participação jovem pode não significar uma participação mais crítica e eficiente no cenário político atual, mas também pode não garantir a vitória de um candidato. Muito obrigada pelo seu comentário, André. Ainda falando das eleições de outubro, transexuais querem inclusão no título de eleitor. Por causa disso, aumenta a procura por nome social. A reportagem é de Amanda Nascimento. O número de transexuais que querem incluir o nome social no título de eleitor aumentou. Com a aproximação das eleições de 2018, eles querem ter o direito de votar utilizando o nome com o qual se identificam.
Ricardo Luiz Dias, advogado do Centro de Cidadania LGBT da Prefeitura de São Paulo, esclarece o que é preciso para validar o nome social. A gente não tem uma exigibilidade de documentos para levar, vai depender muito da repartição pública. A Receita Federal ela exige o quê? O RG e o CPF, preenche um formulário e dá entrada no pedido do novo CPF com o nome social. O cartório eleitoral recentemente também editou uma normativa onde as pessoas levavam o seu título de eleitor, seu RG e seu CPF e lá preenchiam um requerimento para que o novo título de eleitor saísse também com o nome social. Milena é uma mulher trans de 30 anos que tenta incluir o nome social em seus documentos. Não possui. Meu nome está em processo há quase 2 anos, eu estou na espera. Então, eu não digo nem incluir o nome social, eu digo retificar mesmo, para poder evitar passar constrangimentos, né? No Centro de Cidadania LGBT, além de acolhimento, os transexuais recebem orientações sobre como incluir o nome social em seus documentos. O processo é burocrático e demorado, e para participar das próximas eleições, muitos trans já deram entrada no processo de mudança. Aumentam os intercâmbios durante a graduação. Entenda o que leva os jovens a buscarem oportunidades de estudo fora do país. A repórter Marina Marques foi atrás das causas. 302 mil estudantes brasileiros foram para o exterior no ano passado. É o que mostra uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio. Os dados revelam que os brasileiros investiram quase 3 bilhões de dólares em programas de educação fora do país. Amanda Verniano, de 20 anos, foi para Toronto, no Canadá, ano passado e falou sobre estágio e intercâmbio. Então foi um intercâmbio totalmente para estudar inglês. Eu acabei não aprimorando nada relacionado à faculdade. Eu não consegui fazer intercâmbio durante a escola. E aí eu percebi que ano passado, logo depois eu ia começar a procurar um estágio. Então foi o melhor momento para fazer o intercâmbio, que era férias e era quando eu não estava trabalhando. E era o tempo da graduação, o único tempo que eu ia ter livre. Eu acho que o intercâmbio atribui mais para a sua vida pessoal mesmo. Mas em relação ao profissional, eu fui para lugares, fazer entrevistas e até no meu próprio trabalho, precisa do inglês. Então, apesar de eu saber falar inglês, o intercâmbio sendo algo recente na minha vida, me ajudou muito a estar com o inglês fresco na cabeça. Essa agência de intercâmbios recebe todas as semanas jovens em busca de uma oportunidade fora do Brasil. Os cursos de idiomas estão entre os mais procurados. A maioria dos jovens busca por cursos de inglês e espanhol, mas já é possível observar que idiomas como alemão, francês e mandarim começam a interessar os estudantes. A professora Maria Campos Lage, coordenadora de cooperação internacional e interinstitucional, falou sobre dados e oportunidades de intercâmbio. Sim, esse número vem aumentando ano a ano e há mais ou menos 5 anos nós mandávamos para fora em torno de 70 alunos, hoje enviamos mais de 400 por ano. Eu creio que o principal motivo é a vivência internacional, que é valorizada por todas as empresas em todas as áreas de atividade. Então, por exemplo, um jornalista que tem experiência internacional certamente terá melhores oportunidades de estágio e de trabalho, sem contar a aprendizagem pessoal que a pessoa adquire. Bruna Albuquerque, de 20 anos, foi para Gold Coast, na Austrália, ano passado e falou sobre intercâmbio durante a graduação. Eu quis fazer o intercâmbio de 6 meses para fazer inglês. Eu não quis fazer com a faculdade. Por mais que eu tenha muita vontade de fazer com a faculdade de novo, mas meu inglês era muito ruim. E eu escolhi fazer inglês, eu fazia integral, era o dia inteiro a escola que eu escolhi. E eu precisava muito do inglês, né? Porque toda vez que eu mandava currículo, eles estavam tipo, seu inglês não é tão bom. Porque eu tinha a opção de trancar a faculdade. No colégio eu queria fazer, só que o meu colégio era muito disputado para entrar. E se eu saísse para voltar, eu ia ter que fazer prova. E a maioria das pessoas que faziam não conseguiam voltar. E aqui eu tinha a opção de trancar a faculdade, ficar o tempo que eu queria fora e voltar no mesmo período sem perder nada. Com certeza. Meu inglês está muito melhor agora, eu estou procurando estágio, né? Então, assim, eu mandei currículo, todo mundo me respondeu, é só o horário da faculdade que realmente é muito ruim, mas vai mudar. Mas, assim, mudou muito, assim, tanto pessoalmente, eu consegui sair, me expressar, entender todo mundo, foi muito, muito bom. E ainda hoje, eSports e a realidade dos artistas de circo independentes. É daqui a pouco no MAC Notícias. Olha que prédio enorme. Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal este prédio?
Lindo, não é? Mas não basta ser bonito, tem de dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios. Para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. Os esportes eletrônicos ganharam proporções estratosféricas no Brasil e no mundo. Segundo a The Sports Observer, grandes empresas já investiram mais de 2 bilhões de dólares com o eSports só no primeiro semestre de 2018. Com 15 anos de história, o Clube CNB é um dos mais tradicionais no esporte brasileiro e já representou o Brasil em campeonatos internacionais. Como esse desempenho foi alcançado? O repórter Pedro Rota entrevistou o Ricardo Sete, manager da equipe, para saber a fórmula desse sucesso. Ser um pro player de qualquer esporte não é apenas jogar videogame. Os jogadores vivem em regime de concentração, em época de campeonatos, como estrutura de treinamento e concentração de primeiro mundo, contando com sala de fisioterapia, quartos e uma sala de treinamento para que os jogadores tenham foco total em treinar e se preparar para os campeonatos. O começo foi bem meio que difícil para mim, porque eu não tinha o sonho de ser um jogador profissional. Eu tinha uma rotina já setada e certa assim, do que eu queria na vida, que eu ia para academia, eu fazia uns cursos profissionalizantes e eu estava fazendo cursinho também para saber o que eu queria estudar no futuro. E então, quando eu conheci o Marf, que é um jogador profissional também pela T1, e ele participava do Preparando da CNB e a gente jogava junto online e ele sempre enchia meu saco para participar porque ele gostava da minha pessoa e de jogar comigo, ele queria eu no time. Então ele me ficou enchendo o saco para participar, ele até pagou minha inscrição e daí eu participei do Preparando, eu passei tranquilamente, então acho que foi meu destino assim para eu passar e eu acabei passando fácil. E até hoje eu tô aqui pela CNB por causa do Preparando, eu fui meio que subindo, sabe, fui aprendendo com eles, eu tive a oportunidade de ficar aqui com o time titular, mas o começo foi mais difícil porque, sabe, eu não tinha certeza se eu queria ou não, mas por questão de família foi bem tranquilo. Eu sei lidar muito bem com o hate, com o apoio de todo mundo, eu tento ser o mais transparente possível porque eu acho que é o que o pessoal gosta hoje em dia. A fanbase é algo que me pegou muito assim no começo, me impressionou muito porque eu não sabia lidar. Eu entrava no Twitter, olhava os comentários do pessoal quando eu ia jogar, assim, eu ficava meio que para baixo. Mas hoje em dia eu não ligo muito, eu tenho um controle mais emocional, mais forte. O interesse dos brasileiros no esporte vem crescendo cada vez mais. Segundo a consultoria especializada em games Neuzu, o Brasil é o terceiro país que mais consome esportes no mundo, atrás apenas de China e Estados Unidos. Eu sempre gostei de videogame, então saí do console, fui pro PC. Comecei a ver que tinha competição nisso, gostava de competir já nos esportes tradicionais. Naquela época ninguém pensava que um dia um cenário tivesse como hoje, mas eu já gostava de competir, então comecei a brincar nesse jogo até um certo ponto que você começa a ganhar responsabilidades na vida, né? Antes disso eu comecei a escrever sobre esportes, bem amador assim, mesmo antes de eu imaginar que eu fosse entrar num curso de jornalismo e que eu viraria jornalista. Em um passado onde jogar videogame era apenas uma diversão, hoje em dia já é uma forma de ganhar a vida como uma profissão normal. O eSports, apesar de estar começando a ganhar espaço na mídia e no conhecimento da população, é uma profissão que deve ser desejada pelos jovens das próximas gerações. Realmente o esporte está ganhando muito espaço em todo o mundo. É interessante ver a estrutura que é montada para receber os atletas, buscando quebrar esse tabu que o esporte não é um esporte. Se interessou pela seletiva feita pela CNB e quer se tornar um membro da equipe? Saiba mais acessando o site www.cnbesc.com.br. Vamos conversar agora ao vivo com a nossa repórter Ana Júlia Paloski, que está conversando com as pessoas para entender o que elas acham sobre o esporte. Bom dia, Ana Júlia!
Bom dia, Ana Lígia. Bom dia, Mariana. Estamos aqui com o Rodrigo, de 21 anos, estudante de publicidade, e ele vai nos contar um pouco sobre suas experiências com jogos eletrônicos. Bom dia, Rodrigo. Para você acha que o esportes pode ser considerado uma modalidade esportiva? Bom dia, Ana. Bom dia, pessoal do estúdio. Sim, pode ser considerado uma modalidade esportiva, justamente porque os atletas têm toda uma preparação por trás dos campeonatos que eles participam. Eles têm uma rotina que eles têm que seguir para conseguir jogar da melhor forma, eles têm acompanhamento psicológico. Existe também uma federação maior por trás de todos os campeonatos, então é tudo bem feito de uma forma organizada. E como você acha que o esportes ganhou tanta visibilidade? Olha, uma das coisas que ajudou a ganhar visibilidade, lógico, foram as premiações, que atualmente as premiações já estão bem grandes na questão de dinheiro. E outra coisa é que o esportes ele é uma mistura de esportes em alguns aspectos. Por exemplo, o xadrez, que é um esporte também, ele tem esse quesito estratégico que também existe no esportes. Não exige fisicamente do jogador, mas exige mentalmente dele. Mas ao mesmo tempo ele tem características de outros esportes, por exemplo, que seria o trabalho em equipe. Os times geralmente são formados por 5 pessoas ou 4 pessoas, e isso lembra esportes como vôlei, basquete e coisas assim. Muito obrigada, Rodrigo. Voltamos agora com o estúdio. Muito obrigada por suas informações, Ana Júlia, e obrigada também ao entrevistado. Agora vamos falar sobre as pessoas que levam a alegria aos outros como modo de vida. Existem brasileiros que levam isso como um estilo de vida e estão por todo o Brasil. São os artistas de circo. Nossa equipe foi atrás da história dos doutores cidadãos, artistas de rua que levam isso como um trabalho. Apesar de, em muitos casos, não ser reconhecida como as outras artes, o circo é uma forma fácil de fazer uma criança ou um adulto sorrir e de renovar os relacionamentos humanos no dia a dia. Entre aqueles que se dedicam ao circo, há os que atuam de forma amadora, os que trabalham profissionalmente e os que veem na arte uma forma de fazer projetos sociais. São Paulo está repleta deles. Muitos deles se apresentam nas ruas e daí tiram seu ganha-pão. Outros ficam todas as quartas-feiras à noite na Praça Roosevelt, na região central, são amadores e veem na arte circense uma forma de se expressar e de se apropriar da cidade. Foi uma mistura de necessidade e vontade de fazer arte. Comecei a brincar com malabares e daí eu estava precisando de dinheiro. Precisava de um trabalho que ocupasse poucas horas para me sustentar. Daí eu fui para a rua fazer malabares e assim comecei com a arte de rua. Tomei consciência que isso se tornou minha profissão e comecei a viver mais essa parada. Já me mudado há pouco tempo aqui por Bexiga e falei, o lugar está perfeito para ir treinar malabares, então vou ir lá treinar, vou levar um sonzinho para curtir o treino e vou chamar alguns amigos para compartilhar um treino com eles. E daí comecei a fazer isso uma vez por semana, o que se tornou praticamente um encontro semanal de malabares. Daí eu dei o nome de Encontro de Malabarismo e Circo da Praça Roosevelt e continuei com um horário fixo, comecei a divulgar nas redes sociais. E aí, uma vez por semana, hoje em dia toda quarta-feira, das 18h30 até as 22 horas, aqui a gente se encontra para trocar informação, para treinar e se divertir, né? Circo também pode ser feito para mudar o mundo. Usando a arte, a ONG Canto Cidadão promove ações voluntárias, levando informação e alegria por meio de programas como Arte em Todo Canto e Doutores Cidadãos. Nós fundamos a organização para que a gente pudesse, por meio da arte, por meio da comunicação e por meio do voluntariado, promover bons encontros, especialmente para o público dentro de hospitais e nas escolas. A gente busca esse reconhecimento como uma organização que faz o bem, de forma bem feita, que trata de assuntos sérios e importantes de forma artística e descontraída. E é por isso que o convite vamos transformar o mundo de uma forma descontraída, até para sair do lugar da contração e ir para a descontração. O convite talvez precise ser alegre, para cuidar de coisa séria. Mas a aparência alegre do circo não significa que não seja um trabalho sério. Os artistas profissionais também são atletas e se dedicam para fazer seus melhores espetáculos.
O preparo físico que a gente tem que ter para fazer as coisas é uma coisa absurda. Tanto é que na minha formação como professora universitária, eu acabei montando um curso de anatomia aplicada ao circo, justamente para que a gente consiga trabalhar com as nossas articulações e com os nossos músculos de maneira adequada, para que a gente tenha uma vida útil, artística boa. Acho que é um grande atleta. Que legal, né, Mariana? Ver como existem pessoas que querem fazer o dia dos outros melhor. Estando em um dia ruim ou não, seguem esse estilo de vida. Muito empolgante mesmo, Ana. Vamos continuar com esse tom leve. Agora é a hora da dica cultural com Amanda Nascimento. Para participar dos Doutores da Alegria, além de muita disposição, é preciso ser um artista profissional. A ação é uma maneira de colocar em evidência a arte trazida para o Brasil no século XIX, que além de proporcionar atrações de encher os olhos, é uma forma lúdica de apresentar a cultura. Apesar da beleza dos espetáculos, o circo recebe pouca atenção da mídia e faltam incentivos. Assim, os artistas buscam outros meios de mostrar a arte circense e passam a ocupar novos espaços. Mais que truques e belas acrobacias, o circo relembra uma antiga arte e proporciona um momento de lazer distante das redes sociais. Para quem quer conhecer um pouco mais, atividades de circo são oferecidas em várias unidades do SESC e existe também o Circo no Beco, um evento aberto no bairro da Vila Madalena. Afinal, cabe a nós, respeitável público, dar voz a essa arte. Realmente tem muita coisa legal para fazer aqui em São Paulo, Amanda. Nossa cidade é um lugar de diversidade, onde encontramos pessoas de todo lugar do mundo. Nosso MAC Notícias vai ficando por aqui. Mas antes, fique com o nosso tributo à nossa maravilhosa cidade cosmopolita. Um bom dia para você! Ah, São Paulo, mais conhecida como Terra da Garoa, onde há quilômetros e mais quilômetros de congestionamento todos os dias, pela manhã e no final do expediente. Muitas vezes as pessoas parecem estressadas e apressadas, mas além de tudo é uma cidade que acolhe pessoas do sul ao norte. A capital, berço dos paulistanos, tem suas particularidades como a sua multiculturalidade. Ao caminhar pelas ruas e avenidas da grande metrópole, há sinais de que não é composta apenas por pessoas que nasceram aqui. No bairro da Liberdade é possível sentir-se no Japão. As lâmpadas nas ruas, os produtos com embalagem em japonês, as comidas típicas, os imigrantes, são características que marcam a identidade desse pedacinho da grande São Paulo. Muitos estrangeiros que encontraram no Brasil a opção de um recomeço sentem-se acolhidos na nação verde e amarela. E isso não seria diferente em Sampa.